O que eu faria para começar a investir hoje, do zero? Então eu vou responder uma pergunta que frequentemente me fazem. Tiago, se você estivesse começando do zero a se preocupar com isso, com investimentos, como você faria? Quais passos você entende que são importantes? É sobre isso que nós vamos conversar aqui em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se o assunto já é do seu interesse, deixa o like aqui acreditando que o vídeo vai ser bom, se não, só não se esquece de deixar no final. E claro, se você quer acompanhar vídeos como esse, conteúdos que vão te ensinar a dominar as suas finanças e a investir bem o seu dinheiro, clica aqui, se inscreve e ative as notificações, porque nós temos vídeos novos toda semana, terça e quinta. Mas vamos lá, vamos falar como que eu começaria a investir se fosse hoje. É claro que eu não fiz isso quando eu comecei a investir há mais de 10 anos, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então é isso que eu quero passar para vocês. Mas vamos deixar aqui algumas coisas definidas. Antes de tudo, eu não estou falando para quem está totalmente endividado, tá? O vídeo não é com foco em quem está atolado em dívidas. Quem está atolado em dívidas deve quitar as dívidas. Tem que quitar as dívidas o quanto antes possível ao invés de se preocupar com investimentos. Tem duas exceções, vamos colocar assim. Se a dívida tem um custo de capital muito mais baixo do que o retorno dos seus investimentos, o que é difícil, isso pode acontecer às vezes com financiamento imobiliário, que foi muito bem feito há um tempo atrás. E outra questão, caso você não queira esperar quitar 100% das dívidas, que pode demorar meses e até anos, você pode começar a colocar um pouquinho do seu dinheiro em alguns investimentos só para ir aprendendo sobre o mercado. Porque eu concordo, você não vai parar para estudar de verdade, você não vai acompanhar de verdade enquanto não tiver dinheiro em jogo. Então pode ser um único motivo. E outra coisa que nós vamos alinhar aqui, eu vou conversar como se fosse um cenário de uma renda de 6 mil reais, como se eu tivesse 6 mil reais de renda, eu não tenho nada ainda investido, e hoje eu consigo poupar uma excelente quantia de 20% da minha renda, ou seja, em torno de R$ 1.200 por mês. Este é o nosso cenário aqui que nós estamos conversando. O que eu faria então para começar a me preocupar com as minhas finanças, com meus investimentos? Não tem como fugir disso. Antes de falar em investir, tem que sobrar dinheiro. No caso, eu já falei que está sobrando. Mas como que sobra dinheiro? Dinheiro não sobra. Independente do quanto você ganha, você pode torrar. Então o que eu faria inicialmente? Eu sentaria, eu primeiro pensaria no que eu quero alcançar. Eu listaria os meus objetivos, minhas metas, meus sonhos. E enquanto isso também eu já ia pensando a respeito da minha tolerância à volatilidade. Pelo que eu dei uma olhada na internet sobre investimentos. Mas aqui o foco seria listar, eu quero minha independência financeira daqui 20 anos, eu quero uma casa em 7, trocar de carro em 3, quero fazer uma viagem a cada 2 anos para fora do país, enfim, eu listaria todos os meus objetivos e meus sonhos financeiros. São eles e os boletos, né? Nós somos adultos aqui, são eles que nos colocam no rumo, não nos deixam desistir de investir, de fazer sobrar dinheiro. Logo após isso, eu continuaria sentado ali pensando a respeito, mas eu iria pegar o extrato dos últimos 12, 24 meses. Se você for CLT, concursado, você já sabe quanto que sua renda é. Trabalhe com ela líquida, mas tenha certeza também de quanto você efetivamente ganha, quanto que efetivamente entra no seu bolso. Os autônomos têm que tomar muito cuidado com isso. Então pega o extrato dos últimos 12, 24 meses e entenda quanto que efetivamente é a sua renda líquida. Eu começaria assim, antes de falar sobre investimentos. Tendo ciência da sua renda, que aqui a gente descobriu que foi 6 mil, já tinha descoberto e 6 mil, eu listaria todas as minhas despesas, com foco em identificar o que é fixo ou obrigatório, que nós identificamos aqui que o total é 4.800, mas eu tenho que saber o quanto que é obrigatório. Depois eu procuraria listar as minhas despesas variáveis. Por quê? Porque os gastos invisíveis, os ralos financeiros, aquele dinheiro mal gasto, eles estão nas despesas variáveis. Para quê? Para justamente eu criar essa capacidade de economia que eu já informei aqui, ser de R$ 1.200 neste exemplo, ok? Aí você vai começar a pensar em investimentos. Que o primeiro passo que todo mundo ia falar é o quê? Reserva de emergência, correto? Errado. Para mim, hoje, sabendo o que eu sei, tendo o conhecimento que eu tenho, o primeiro ponto, para mim, não é reserva de emergência. Dentro daqueles custos que eu identifiquei como obrigatórios, teria que ter seguros, proteções, plano de saúde, a reserva. Se você colocou lá 5 mil reais, você tem 5 mil reais. Se você colocou 10, é 10 mil reais que você tem.
não é alavancada a proteção, ela é construída. Então, o primeiro ponto, depois de entender despesas variáveis, renda, capacidade de economia, é entender que você tem que colocar dentro dessas despesas obrigatórias uma proteção. Se você tem dependentes financeiros, uma proteção em caso de falecimento e proteção também para você em vida, contra doenças graves, invalidez, afastamento temporário, que é o seguro renda. Se você não tem dependência, pode ter pensado, então eu não preciso de seguro. Errado, você também precisa de seguro. Só que se você não quer proteger ninguém na sua falta, você pode destinar todo o orçamento do seguro para um seguro contra invalidez por acidente, doenças graves, o seguro renda e assim por diante. Pronto, assim, com o plano de saúde e o seguro, eu estou protegido de forma imediata. Paguei um boleto, claro, tirando alguns que têm carência, tipo doença, paguei um boleto e estou protegido. Não é igual à reserva, que ela tem que ser construída. Mas já indo para a reserva, então, seria sim o próximo passo que eu faria. Eu teria uma reserva de 6 a 12 meses, no mínimo, do meu custo de vida. Claro que isso depende do seu perfil e também da sua empregabilidade, vamos colocar assim, da fragilidade do seu emprego, da estabilidade e estabilidade, não se engane que você tem tanta estabilidade assim, mesmo concursados, a estabilidade da renda. Tem um ponto aqui, um ponto que chama atenção. As pessoas falam assim, mas eu não posso investir enquanto eu faço a reserva também. Eu não vejo sentido em investir ao mesmo tempo que faz a reserva. É mais correto que você destine toda a sua capacidade de economia para a reserva. Entretanto, eu entendo que pode ser desanimador isso, é igual o caso da dívida que nós mencionamos. Vamos pegar o cenário em questão aqui. 6 mil de renda, poupa 1.200, despesa de 4.800. Vamos colocar que nós queremos fazer uma reserva tendo como base 4 mil de despesa. 6 meses dão 24 mil de reserva, 12 meses, 48 mil de reserva. Se eu for investir toda a minha capacidade de economia, eu iria demorar entre 20 a 40 meses só para completar a reserva. Claro que é um pouco a menos, porque vai estar rendendo um pouquinho, mas vai ser basicamente isso daí. Se isso for te desanimar, igual é o caso da maioria das pessoas, se você não for conseguir manter esse foco todo, aí talvez faça sentido você já pegar um pedacinho ali dessa capacidade de economia, talvez 10%, no máximo 15%, e começar a conhecer o mercado colocando dinheiro em renda fixa, em fundos, em renda variável, o que você entender que faz sentido para o seu perfil e para o seu horizonte de tempo. E enquanto eu estivesse fazendo a reserva, no meu caso eu iria fazer 100% da reserva mesmo, destinar toda a minha capacidade de economia para a reserva, o que eu faria enquanto isso? Eu estudaria sobre investimentos, porque iria demorar mesmo, eu procuraria estudar sobre, aprender o mínimo ali necessário sobre renda fixa, fundos, previdência, renda variável, até criptos e assim por diante. E o que você tem que saber no mínimo? O risco que você corre em cada um deles, que é o risco de perder dinheiro, o risco de não ter acesso ao dinheiro, que é a liquidez, a volatilidade. Eu procuraria entender essas características. E claro, se for dar tempo, se você quiser estudar mais, você pode começar a entender a relação dos investimentos em uma carteira. Se eu compro ações, por exemplo, eu tenho 3 ações de construção civil, eu não estou descorrelacionado, eu não estou diversificado. Pode até estar um pouquinho a depender da região, mas não, elas vão ser afetadas quase que por igual. Então você pode começar a pensar sobre isso. Então, enquanto eu estivesse fazendo a minha reserva, eu estaria estudando sobre isso e também aí já vai um pouquinho a mais. Tendo uma renda de 6 mil, eu estaria muito preocupado em aumentar essa renda através hoje, como nós temos amplo acesso a algum comércio digital, algo do tipo, que você possa realizar vendas e aumentar a sua capacidade de economia através de um aumento de renda. Uma vez que eu já estou estruturando a minha reserva, eu estudei sobre investimentos, eu voltaria lá naqueles objetivos que eu tracei, que podem ter mudado ao longo desses meses fazendo a reserva, mas agora eu iria fazer o direcionamento da minha capacidade de economia, dos meus R$ 1.200, talvez até mais nesse meio tempo, enquanto eu estivesse fazendo a reserva, porque eu estou focado nisso, focado em dinheiro, focado em construção, focado em prosperar financeiramente, talvez minha renda teria até aumentado. Mas vamos no cenário base aqui. Eu já entendi as características dos investimentos, então eu já aprendi a direcionar. Eu sei que para comprar um apartamento em 3 anos, que é um prazo fixo, que eu tenho que ter o valor, que eu não posso correr o risco,
Renda fixa faz mais sentido com prazo adequado. Eu entendi, eu tenho perfil para isso, que para 20 anos, 10 anos, 15 anos, bolsa de valores, ações, pode fazer parte sim da minha carteira, porque vai ter muita volatilidade, mas no longo prazo, fazendo boas escolhas, acompanhando, é coerente. Antes de continuarmos pensando nesse cenário de como começar do zero a investir, se você já gostou desse conteúdo, se ele gerou algum valor para você, deixa o like aqui e, claro, inscreva-se para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E só mais um ponto que eu entendo que vai te ajudar muito também se você tiver interesse. Além de você acompanhar aqui gratuitamente e aprendendo comigo, eu tenho métodos educacionais. Eu te ensino através de aulas ao vivo e online comigo. Através do método educacional Transformando Renda em Patrimônio, nós vamos ter durante 6 meses aulas, como se fosse aula particular, ao vivo, para eu te ensinar tanto a parte de organização financeira, eu vou te ensinar a fazer sobrar dinheiro, a mapear a sua renda, e também eu vou te ensinar sobre renda fixa, fundos de investimento, previdência e assim por diante. Só que, como eu disse, são aulas literalmente ao vivo. É raro hoje em dia isso, eu sei, aula particular, eu e você, por isso que eu tenho que destinar isso para poucas pessoas, quem realmente fizer sentido e estiver interessado. Então clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, faça o diagnóstico da vida financeira. Eu entendendo que também faz sentido para você, eu entro em contato e nós podemos marcar de eu te apresentar com calma este método educacional. Mas voltando aqui para o nosso assunto, é assim que eu começaria a investir hoje. Eu teria um direcionamento do que eu quero alcançar, eu conheceria a minha estrutura financeira, eu me protegeria, faria reserva e estudaria e depois pensaria no longo prazo. É um pouco de como eu começaria. Me fala aqui nos comentários o que você achou, se você vê sentido nessa estratégia e, claro, se inscreve para continuar acompanhando conteúdos como este.